Bom, episódio completamente diferente de todos os outros até aqui, né? Episódio focado no passado. Jonathan Major aparecendo como uma nova variante do Kang, que eu vou explicar pra vocês quem é. Ravonna e Miss Minutes virando as grandes vilãs da temporada. Isso pra não falar dessas duas doidinhas aí disputando quem fica com o Jonathan Major, né? Pô, é muita concorrência, que é isso, hein? E o ponto mais bizarro que esse episódio pode ter mostrado pra gente, o ciclo se repetindo. O início do aquele que permanece. E um grande paradoxo de Bootstrap. Vem comigo que eu vou te explicar todos os conceitos temporários que essa série tá abordando. Nerd hoje em dia entende de vários assuntos, né? Animes, filmes, HQ, ciências, até de esporte, você sabe disso. Então se você tem talento pra dar palpite em lutas de UFC, jogos de futebol, por exemplo, deixa eu te apresentar a Stake. Ela é uma plataforma de apostas séria, por isso que eu tô com ela aqui agora. A Stake patrocina o UFC, clubes e jogadores de futebol mundo afora, a equipe Alfa Romeo da Fórmula 1, o site tem várias verificações para segurança da sua conta e o pagamento é garantido. E você pode apostar usando real ou criptomoedas. A Stake tem suporte ao vivo e o site é todo em português e você pode assistir os melhores campeonatos ao vivo, olha isso. E aí você pode apostar em resultados de partidas, em performance de jogadores, pode fazer apostas durante o evento e tem tudo quanto é esporte. Você gosta desse tipo de diversão e tem uma grana separada para esse tipo de lazer, vai lá com esse Stake e aproveita e usa o meu cupom ENET que te dá 200% no teu primeiro depósito, hein? Vai lá! Bom, do começo eu quero falar pra vocês que eu adorei esse episódio. Mais um episódio super criativo, sabe? Uma ambientação perfeita do final dos anos 1800 nos Estados Unidos, toda aquela vibe do início da eletricidade, referência aos filmes de época com aquelas perseguições bobas, filtros, caracterizações, achei tudo uma baita sacada. Super inteligente. Mas vamos pra análise, começando pelo que eu sei que vocês estão mais com dúvida. Quem é Victor Timely? Quem for pegar pra ver as análises dos trailers de Loki antes dessa segunda temporada lançar, vai ver que o Enerd aqui acertou muita coisa mesmo sobre Victor Timely, a Ravonna e esse episódio aqui da feira, ok? Eu acho que a gente acertou umas 5 coisas diferentes só sobre esse episódio na análise do trailer. Mas pra quem não viu ou não se lembra da explicação de quem é o Victor Timely, eu já vou deixar claro que tem uma diferença muito grande entre o Victor Timely da série pro dos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o Victor Timely era só um disfarce do Kang. Aí depois de uma das derrotas do Kang pros Vingadores, ele teve, a bunda chutada e decidiu preparar uma vingança. Ele decidiu voltar no tempo até o horário de meio-dia e 1, do dia 1 de janeiro de 1901. Aí ele foi pra Wisconsin nessa data e assumiu a identidade de Victor Timely, um disfarce. Com todo o conhecimento que ele tinha do futuro, foi fácil pra ele virar um inventor, um industrialista, né? Ele rivalizava com Thomas Edison, Henry Ford, Howard Stark, que é o pai de Tony Stark. Só os grandes nomes, entende? Porque, ele veio do futuro. Foi exatamente pra 1901. Com todo aquele conhecimento, ele passou a ser um gênio. E se passando por essa identidade falsa de Victor Timely, o Kang fundou a própria cidade dele. Virou prefeito dela, criou inúmeras fábricas. Se você já se perguntou por que o mundo da Marvel é tão super tecnológico nas HQs, é justamente porque o Kang antecipou vários avanços tecnológicos do futuro pro século XX. Sabe, logo no início do século XX ele já chegou introduzindo robótica, por exemplo. Coisa que no nosso mundo real não tem, mas nos quadrinhos tem porque ele veio do futuro. E a Timely Industries, a empresa do Kang, virou a principal fornecedora de robôs, computadores, chips, tudo que você pode imaginar de tecnologia avançada pro planeta inteiro. É realmente uma indústria de ponta. O mundo inteiro usa computadores e sistemas cibernéticos que o Kang tem acesso direto. São tecnologias da empresa que ele criou no passado. Isso significa que quando o Kang voltou para a era heróica, né, para o tempo principal do universo Marvel, ele tinha controle de tudo. Sabe, computadores, transmissões, especialmente robôs. Ele controlava tudo isso. Tudo graças ao tempo que ele passou disfarçado como Victor Timely no século XX. Na saga Dinastia Kang, inclusive, o governo tenta usar os sentinelas, sabe? Aqueles robôs caçadores de mutantes, aqueles robôs grandes lá, né? Eles tentam usar aqueles robôs contra o Kang. Mas aí o Kang vai lá e manda um Uno reverse, card e começa a controlar os sentinelas. Bota eles pra arregaçar os países. E explica tudo isso que eu falei pra vocês agora. A tecnologia da Terra é basicamente toda da empresa que ele criou no início do século XX. Isso inclui os sentinelas. Então ele sabe o botãozinho que ele tem que apertar pra dar um Uno reverso nos sentinelas ou em qualquer arma que usa a tecnologia dele que se usasse contra ele. Victor Timely é o aquele que permanece? Outro acerto aqui, né? Pra quem diz que o Enerd não acerta nada, na semana passada eu comentei que provavelmente a Ravonna e a Miss Minutes estavam tentando ressuscitar o aquele que permanece. Vocês me acompanharam, vocês sabem que eu falei isso. E nesse episódio isso se confirmou. A teoria foi confirmada, mas sem a parte da infusão de memórias igual nos quadrinhos, ok? O aquele que permanece no futuro foi de comes e bebes mesmo, não tem jeito, né? A mente dele tá morta lá no fim dos tempos. E na verdade o que ele tava planejando era um recomeço.
Era o Ouroboros. Quem pegou a referência, pegou. Nesse episódio eu achei um pouco confuso, porque eles usam um termo variante, né, pra qualquer coisa agora. Então fica difícil saber se a gente tá falando de uma ramificação, outra versão, ou se é simplesmente o mesmo personagem num tempo diferente. E isso de chamar qualquer coisa de variante vai confundir uma galera que antes assumia que variante eram as ramificações. Mas eu vou assumir que o Victor Timely desse episódio é exatamente o mesmo personagem que o Aquele que Permanece. É a mesma pessoa, né? O episódio deixou claro que o Aquele que Permanece é ele no futuro. Em teoria, é a pessoa que ele vai se tornar. E era isso que Aquele que Permanece podia estar falando sobre morte e renascimento antes da Sylvie matar ele. Ele estava lá tentando passar esse bizu pros dois, né? E vocês lembram que a gente comentou na análise do episódio 1 sobre o significado do nome Ouroboros, o significado de Ouroboros, né? Que é aquela coisa da cobra mitológica que se alimenta do próprio rabo e sai da própria boca, igual o Orochimaru no Naruto, né? Num ciclo atemporal de morte e renascimento. Falamos sobre isso. Essa mitologia foi usada porque o guidebook que o Ouroboros escreveu com tudo sobre todas as tecnologias da TVA é o objeto que, na verdade, deu início ao Aquele que Permanece lá, quando ele era o Victor Timely ainda. Então reparem o seguinte, galera, a Ravonna e a Miss Minutes vão atrás do Aquele que Permanece quando ele era criança em 1868. Isso na linha do tempo principal, na linha do tempo sagrada, não é uma ramificação, ok? A gente não pode mais se confundir com isso. Isso é mais um indício desse seu passado literal do Aquele que Permanece. Não é mais uma ramificação, é pra realmente alterar aquela pessoa. E Peter tá criando nova ramificação? Não, também não, né? Outro indício é a Sylvie tá tão preocupada em matar ele antes que ele vire o que ele virou. Só que olha que bizarro quando a gente começa a mexer com ciclos, né, de tempo, né? Como aconteceu com a série Dark. O Aquele que Permanece não vai ter criado a TVA. Ele é quem foi criado pela TVA. Isso seria como se fosse um recomeço 2, entende? Mas pode ser que tenham tido recomeços diferentes antes, né? O Aquele que Permanece pode ter sido, sei lá, o 20º recomeço dele. Pode ser um ciclo eterno isso aí. E a chave para o recomeço é o livro do Ouroboros. Aquele livro lá com todas as informações sobre todos os conceitos tecnológicos da TVA. E é o que coloca o Aquele que Permanece no caminho de entender o funcionamento do tempo e de todas as tecnologias que podem ser feitas utilizando o tempo como arma, ou até como combustível. O tempo como combustível é uma fonte de energia infinita, mas a simbologia é essa. O Ouroboros representa a morte e a ressurreição do Aquele que Permanece. Isso é um paradoxo de Bootstrap, porque se você parar para pensar, o primeiro Aquele que Permanece pode ter recebido esse guidebook da TVA igual quando ele era criança. Algo veio de fora do tempo e deu para ele, entende? Aconteceu isso. E isso colocou ele no caminho de criar todas as tecnologias da TVA. Então vocês reparem que até o design das tecnologias da TVA são bem antigos. Por quê? Porque o Aquele que Permanece quando era jovem veio do passado também. E para quem não sabe o que é paradoxo de Bootstrap, é tipo quando você tem um objeto perdido no tempo. Imagina o seguinte, alguém vem do futuro e te dá as informações para montar uma máquina do tempo. Você ganha um livrinho te ensinando a montar, ok? Daí você vai e monta, e passa a viajar no tempo. Um dia você escreve as mesmas diretrizes, o mesmo livrinho de como montar uma máquina no tempo, e manda para você mesmo no passado, ou seja, foi você que se deu as informações desde o começo. Isso é perfeitamente possível com viagem no tempo, perfeitamente lógico. Só tem um problema, né? A parte ilógica da coisa. De onde que surgiu esse conhecimento? De onde que saiu a informação para montar a máquina do tempo? De lugar nenhum. Isso me lembra até um filme chamado Somewhere in Time, em algum lugar do passado. Só a galera das antigas vai lembrar isso, né? É com Christopher Reeve, o ex-Superman. Logo no começo do filme, uma mulher chega pra ele e dá um relógio pra ele. Uma mulher mais velha, mais idosa, né? Aí ele olha, aí ela fala assim pra ele, poxa, você me faz muita falta, eu tenho muita saudade de você. Ele olha para aquele relógio, que coisa louca. Ele descobre que aquela mulher foi uma mulher que era muito bonita no passado. E, resumindo, ele volta pro passado, se apaixona pela mulher e dá aquele relógio de presente para ela. Então, da onde que surgiu esse relógio? Quem que deu para quem? Entende? Isso é o paradoxo de Bootstrap. Um objeto ou informação podem existir sem nunca terem sido criados por ninguém. É um ciclo. O próprio Ouroboros, né, o próprio Obi, não é o criador da informação. Ele diz que quem criou aquele lugar foi Aquele que Permanece. Ou seja, ele é um funcionário. Ele foi ensinado sobre as coisas que tem lá e escreveu sobre as coisas que tem lá. Só que, curiosamente, o Aquele que Permanece só aprendeu no passado por causa do que o Ouroboros escreveu. Ou seja, Bootstrap. É isso que a série do Loki está abordando nesse recomeço do Aquele que Permanece, como Victor Timely. Eu acredito que nem tenham tido vários recomeços, talvez seja assim que tudo sempre foi, né? E a gente só tá voltando a um ponto específico desse ciclo, sabe? Ou seja, a gente tá voltando ao nascimento da cobra, vendo como tudo surgiu e de certa forma sempre teve lá. Ravonna e Kang se apaixonam, travam a guerra contra os Kangs, a história se repete infinitamente.
O ciclo se repete. Ou as coisas podem ter mudado dessa vez no ciclo. Ravonna e Miss Minutes. Bom, eu não sei vocês, mas eu achei completamente hilária, né, a interação da Ravonna com a Miss Minutes, né? A Miss Minutes toda cheia de ciúmes. Miss Minutes safadinha, querendo ter um corpo pra dar uns pegas no Victor Time, né? Quem esperava por essa? Não tinha teoria que prevê esse negócio desse acontecer. Não dava pra eu pensar numa coisa dessa. Se eu faço uma teoria dessa aí dizendo que a Miss Minutes é safadinha, estaria me zoando no comentário, né? Ah lá o Pedro, depende de Mephisto. Calma, Mephisto vai aparecer. Pô, acabei de me queimar, né? Mas enfim, calma. O episódio foi basicamente mostrando essas duas aí contribuindo pro renascimento daquele que permanece. Só que ficando contra ele no final. A Miss Minutes até fala que sabe um segredo que vai deixar a Ravonna com muita raiva. Então pode estar se concretizando o que eu falei também. Ravonna, ao invés de interesse romântico no aquele que permanece, pode acabar virando a grande inimiga dele. A Ravonna original não é só uma namoradinha xoxa do Kang, ok? A gente que tem uma base maior dos quadrinhos, a gente sabe que a trama dela pode ser bem mais complexa que isso. E parece que a série tá aí, né? Tá levando ela por esse caminho. Nos quadrinhos não existe só uma Ravonna na linha do tempo. Existem várias, inúmeros. A Ravonna nos quadrinhos foi o maior amor da vida do Kang. A única pessoa que ele realmente se apaixonou de verdade, entende? É a velha história do cara que faz tudo por amor e vira vilão por causa da mulher. É gado. Decepção amorosa, sempre criando vilão nos quadrinhos, sempre. Ele fez uma atrocidade pra tentar salvar a Ravonna de um estado incurável. Ele fragmentou a alma da Ravonna e injetou ela no tempo. Pra quê? Pra que ela sempre reencarnasse e o destino dele sempre tivesse ligado por entrelaçamento quântico. É a ciência da alma. Ele conseguiu fazer isso, mas ao mesmo tempo ele ficou condenado a ser rejeitado por todas as reencarnações da Ravonna pela linha do tempo depois que ela descobriu o que ele fez com ela. Daí eles basicamente viraram inimigos mortais. Em cada era passou a existir uma Ravonna, em cada era ela se aprimorava para conseguir derrotar o Kang. E uma das versões dela, ela virou inclusive uma super ciborgue loirona, casca grossa, quase matou o Kang. Então escutem o que eu tô dizendo, galera, escutem. A Ravonna tem uma base para virar uma mega ciborgue badass, obcecada em matar aquele que permanece, né? E essa versão jovem dele também, o Victor Timely. Tipo, botar isso como objetivo. Ela pode acabar se tornando a grande vilã da temporada. A TVA precisa do Victor Timely para consertar o tear temporal. Porque é diferente dos quadrinhos, né? Que o Kang vem do futuro e as variantes dele também, o Victor Timely vem do passado. Então, assim, o único motivo para ele conseguir fazer as coisas que os outros não conseguem é ele ser um gênio. O cara veio do futuro. Deu pra ver que o Sam tá tratando ele como especial. Como um gênio que faz coisas que as outras pessoas que têm a mesma informação não conseguem. Só que nos quadrinhos ele é só um cara que veio do futuro e pegou tecnologia de outras pessoas, sabe? Pegou a informação tecnológica que tem no futuro. O Kang nas HQs é só um cara muito bem informado. Mas né? Como o Victor Timely agora é aliado da TVA, a Ravonna e Miss Minutes basicamente se consideraram vilãs dele no final desse terceiro episódio. Automaticamente, elas são vilãs da TVA e do Loki também, né? A Miss Minutes sabe todos os segredos daquele que permanece. Então a coisa pode ficar feia até o final dessa temporada. Galera, ajuda a gente no IBES, dá essa moral pra gente, eu tô levando muita fé. Vocês estão fazendo isso se tornar possível. Vocês colocaram a gente em 6 categorias. Agora chegamos na fase final, a derradeira, não tem volta. Então você que já votou pode votar de novo e depois não precisa mais. Você só vai ver eu enchendo o saco aqui de vez em quando. Você pode pular nessa parte do vídeo. Obrigado de coração, galera. Comenta aqui embaixo, tá hypado? Curtiu esse episódio de 0 a 10? Qual a tua nota pra esse episódio de Loki? Toca aqui agora, se inscreve no canal, já tem Gen-V. Tem análise de Gen-V, então por isso que eu falo, se inscreve, ativa o sininho. E olha, a análise tá gigante de Gen-V, porque tem muita coisa pra gente falar. Te espero no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!